Ele cancelou o nosso casamento e fugiu. Então revelei o que ele escondia da família inteira. Meu nome é Marjorie, tenho 32 anos. E hoje deveria ter sido o dia mais feliz da minha vida. Deveria. Estou sentada no chão frio do meu apartamento em Belo Horizonte, ainda vestindo o roupão de seda que minha mãe me deu de presente. Ao meu redor, caixas de sapatos, embalagens de maquiagem e o vestido de noiva pendurado na porta do guarda-roupa como um fantasma branco que me observa em silêncio. O celular está na minha mão, a tela ainda acesa, exibindo aquelas palavras que se recusam a desaparecer por mais que eu as releia. Desculpa, mas não posso me casar com você. Isso tudo é um erro. Estou indo embora. Por favor, respeite meu silêncio. 23 palavras. Foi só isso que Mário teve coragem de me dar depois de 3 anos juntos. Nenhuma ligação, nem a decência de olhar nos meus olhos. Uma mensagem de texto fria, enviada às 23h47 de ontem, faltando menos de 24 horas para a cerimônia. Minha primeira reação foi ligar para ele. 1 vez, 2, 15 vezes, todas direto para a caixa postal. Depois mandei mensagens, dezenas delas, alternando entre súplicas desesperadas e xingamentos que mal reconheço como meus. Nada. Silêncio absoluto, como se ele tivesse simplesmente evaporado da face da terra. Como alguém faz isso? Como alguém acorda um dia e decide destruir uma vida inteira com um texto? Olho para o relógio na parede. São 6 da manhã. Daqui a 6 horas, 200 convidados estarão chegando à igreja de São Francisco, no Pampulha. A decoração já está montada desde ontem. Rosas brancas e folhagens, exatamente como planejei. O buffet já foi pago. A banda já está contratada. Minha mãe deve estar acordando agora, animada, sem saber que o genro perfeito que ela tanto elogiava simplesmente sumiu. E eu sou a idiota que não viu nada. Levanto do chão com as pernas trêmulas e caminho até a janela. Lá fora, Belo Horizonte começa a acordar sob um céu alaranjado. O trânsito já começa a se formar na Avenida Afonso Pena. A vida segue seu curso normal para todos, menos para mim. Para mim, o mundo parou ontem às 23h47. Mário sempre foi perfeito. Pelo menos era isso que eu pensava. Engenheiro civil, bem-sucedido, charmoso, com aquele sorriso que fazia meu estômago revirar. Conheci ele num evento corporativo há 3 anos. Eu estava defendendo um cliente numa disputa trabalhista, e ele era a testemunha técnica. Lembro que, quando terminamos de conversar sobre o caso, ele me pediu para jantar. Você é brilhante, ele disse. Quero conhecer a mulher por trás dessa advogada implacável. Caí como uma tola. Nos primeiros meses, tudo era intenso. Flores no escritório, mensagens carinhosas, jantares em restaurantes caros. Ele dizia que eu era a mulher da vida dele, que nunca tinha sentido algo assim. E eu acreditei. Acreditei em cada palavra, em cada promessa, em cada plano de futuro que ele pintava com tanta convicção. Mas agora, com a mente mais clara e o coração despedaçado, começo a lembrar de pequenas coisas. As ligações que ele atendia saindo da sala. As viagens de trabalho que pareciam frequentes demais. A forma como ele sempre arrumava desculpas quando eu sugeria conhecer melhor a família dele. Meus pais são complicados, ele dizia. Prefiro manter as coisas separadas por enquanto. Eu não insisti. Respeitei o espaço dele porque confiava, porque amava. Que idiota. O celular vibra na minha mão e meu coração dispara. Por um segundo patético, penso que pode ser ele, dizendo que foi tudo um engano, que está voltando. Mas é minha melhor amiga, Júlia. Já está acordada, noiva? Estou passando aí às 8 horas para ajudar com o cabelo. Mal posso esperar. Leio a mensagem 3 vezes antes de conseguir digitar uma resposta. Meus dedos tremem tanto que preciso apagar e recomeçar. Júlia, precisa vir agora. Não vai ter casamento. Envio antes de ter coragem de apagar. 3 pontinhos aparecem imediatamente. O telefone toca segundos depois. O quê? Marjorie, que história é essa? O que aconteceu? Minha voz sai fraca, quase irreconhecível. Ele foi embora, Ju. Me deixou por mensagem. Acabou. Silêncio do outro lado. Depois, um suspiro longo. Estou chegando. Não faz nada. Não liga pra ninguém. Já estou saindo. Ela desliga. E eu volto a ficar sozinha com meu vestido fantasma e minhas 200 perguntas sem resposta. Sento na beirada da cama e pego o porta-retrato na mesinha de cabeceira. Somos eu e Mário na última viagem que fizemos juntos.
em Paraty, há 2 meses. Estamos sorrindo, abraçados, com o mar ao fundo. Pareço tão feliz naquela foto, tão ingenuamente feliz. Atiro o porta-retrato contra a parede. O vidro se estilhaça em 1000 pedaços, assim como minha vida. E enquanto observo os cacos espalhados pelo chão, uma sensação estranha começa a crescer no meu peito. Não é só dor, não é só raiva, é algo mais profundo, mais sombrio. É a necessidade de entender por quê. Júlia chegou em 15 minutos, ainda de pijama, com o cabelo preso num coque bagunçado e os olhos arregalados de pânico. Ela me encontrou sentada no chão da sala, cercada pelos cacos do porta-retrato, com o celular na mão e o olhar perdido. Marjorie, ela se ajoelhou ao meu lado e segurou meu rosto com as 2 mãos. Me conta o que aconteceu. Tudo. Mostrei a mensagem. Vi a expressão dela mudar de preocupação para incredulidade e depois para uma raiva que espelhava a minha. Aquele filho da puta. As palavras saíram entre os dentes cerrados. Aquele covarde desgraçado. Ela me abraçou forte e foi só então que percebi que estava tremendo. Não de frio, de uma mistura de choque, humilhação e uma angústia tão grande que parecia me engolir por dentro. O que eu vou fazer, Ju? 200 pessoas vão estar na igreja daqui a algumas horas. Minha mãe, meu pai, toda a minha família. Como eu vou olhar na cara deles e dizer que fui abandonada por mensagem? Júlia respirou fundo, claramente tentando manter a calma por mim. Primeiro, você não vai se culpar. Segundo, a gente vai cancelar tudo agora. Eu ligo para a igreja, para o buffet, aviso os padrinhos. Você não precisa fazer nada disso sozinha. Mas enquanto ela falava, meu celular começou a explodir. Mensagens, ligações, notificações sem parar. Peguei o aparelho com mãos trêmulas e senti meu estômago revirar. Alguém havia espalhado a notícia. Marjorie, é verdade que o casamento foi cancelado? Amiga, recebi aqui que o Mário sumiu. Que história é essa? Gente, a Marjorie foi abandonada no dia do casamento? Meu rosto queimou. As mensagens continuavam chegando, uma atrás da outra, como uma avalanche de curiosidade mórbida disfarçada de preocupação. Algumas pessoas realmente se importavam, eu sabia. Mas outras só queriam fofoca. Queriam os detalhes suculentos da minha humilhação. Desliga esse celular. Júlia arrancou o aparelho da minha mão. Agora, mas era tarde demais. A vergonha já tinha se espalhado como fogo. Eu conseguia imaginar perfeitamente as conversas nos grupos de WhatsApp, as especulações, os palpites maldosos. Eu sempre achei ele meio estranho. Será que ela fez alguma coisa? Coitada. Que vexame. Coitada. Essa palavra ecoava na minha cabeça como um insulto. Eu não queria ser coitada. Não queria ser objeto de pena alheia. Mas era exatamente isso que eu tinha me tornado. Minha mãe chegou meia hora depois, com meu pai logo atrás. Ela entrou no apartamento como um furacão, já chorando antes mesmo de me ver. Minha filha. Ela me abraçou com tanta força que mal consegui respirar. Que homem desgraçado. Que canalha. Meu pai ficou parado perto da porta, com o maxilar travado e os punhos cerrados. Ele sempre gostou de Mário. Chamava ele de genro exemplar. Ver a decepção no rosto dele doía quase tanto quanto a traição em si. Pai, minha voz falhou. Ele atravessou a sala e me abraçou em silêncio. Senti suas mãos tremendo nas minhas costas. Ele não merecia você, filha. Nunca mereceu. Passamos as horas seguintes fazendo ligações, cancelando tudo, avisando os convidados. Cada conversa era uma nova punhalada. Cada, sinto muito, que eu ouvia me fazia querer desaparecer. A igreja foi desmontada. O buffet, cancelado. A banda, dispensada. Tudo aquilo que deveria ser alegria virou cinzas. À tarde, quando finalmente fiquei sozinha novamente, me permiti chorar de verdade. Chorei pela humilhação, pela dor, pelo tempo perdido, pelos planos destruídos. Chorei até meus olhos arderem e minha garganta doer. Mas no meio das lágrimas, algo começou a mudar. Uma pergunta não parava de martelar na minha cabeça. Por quê? Por que exatamente agora? Por que daquela forma? Mário não era impulsivo. Ele era calculista, meticuloso. Homens assim não fogem no último minuto sem um motivo muito específico. Sentei na cama e limpei o rosto com as costas da mão. Peguei meu laptop e, pela primeira vez em horas, minha mente de advogada começou a funcionar novamente.
Se Mário tinha sumido daquele jeito, algo estava errado. Muito errado. Comecei pelo óbvio. Redes sociais. O perfil dele no Instagram estava ativo até 2 dias atrás. Fotos nossas, legendas amorosas, contagem regressiva para o casamento. E então, nada. Tudo apagado. O perfil inteiro desativado. No Facebook, a mesma coisa. Desaparecido. Liguei para o escritório dele. A secretária atendeu com a voz hesitante. Ah, Marjorie. Olha, o Mário pediu uma licença indefinida ontem. Disse que tinha uma emergência familiar e precisava viajar. Emergência familiar? Repeti, sentindo a raiva subir. Que tipo de emergência? Ele não deu detalhes. Só disse que voltaria quando pudesse. Desliguei sem me despedir. Emergência familiar. Que mentira ridícula. Passei o resto da tarde e a noite inteira pesquisando. Liguei para conhecidos em comum. Investiguei transações que eu tinha acesso. Revirei documentos que estavam guardados no apartamento. E foi então, às 3 da manhã, que encontrei algo. Uma foto antiga no fundo de uma gaveta que ele usava pouco. Mário mais jovem, ao lado de uma mulher morena e 2 crianças pequenas. Todos sorrindo. Todos parecendo uma família. Virei a foto. Atrás, escrito à mão. São José dos Campos, 2019. Meu coração parou. Peguei o celular com mãos trêmulas e digitei o nome dele no Google junto com São José dos Campos. Fui para a 2ª página de resultados, 3ª, 4ª, e então vi uma notícia pequena, de um jornal local de 2018, uma foto de inauguração de uma obra. E lá estava ele, Mário, com a mesma mulher da foto. A legenda dizia: o engenheiro Mário Henrique Costa e sua esposa, Paula, esposa. A palavra explodiu na minha cabeça como uma bomba. Ele era casado. Não dormi naquela noite. Como poderia? Fiquei sentada na frente do computador, com a foto antiga de Mário e aquela mulher ao meu lado, procurando cada migalha de informação que pudesse encontrar. Meus olhos ardiam de cansaço, mas a adrenalina que corria nas minhas veias era mais forte que qualquer exaustão. Ele era casado, ou tinha sido. Eu precisava saber. Comecei a juntar as peças do quebra-cabeça que eu tinha ignorado por 3 anos. As viagens constantes para o interior de São Paulo, que ele justificava como visitas a obras. Os finais de semana que ele dizia estar ocupado com a família que eu nunca conheci de verdade. As ligações que ele atendia longe de mim, sempre com a mesma desculpa. É trabalho, amor. Que idiota eu fui. Peguei meu celular e liguei para Ricardo, um colega da Polícia Civil que me devia alguns favores profissionais. Eram 5 da manhã, mas eu não me importei. Marjorie. A voz dele estava rouca de sono. Que horas são? Ricardo. Preciso de um favor. Urgente. Expliquei a situação em poucas palavras. Ouvi o suspiro longo do outro lado da linha. Você tem certeza que quer fazer isso? Às vezes é melhor deixar pra lá. Eu preciso saber a verdade. Minha voz saiu firme, sem espaço para discussão. Tá bom. Me passa os dados dele. 2 horas depois, meu celular tocou. Era Ricardo. Marjorie, você tá sentada? Meu estômago revirou. Só fala. Mário Henrique Costa, engenheiro civil, 35 anos. Casado desde 2016 com Paula Fernandes Costa. 2 filhos, um menino de 7 anos e uma menina de 5. Residência registrada em São José dos Campos. E tem mais. Mais? Mal consegui sussurrar. Ele tem uma empresa de consultoria registrada lá. Ao que parece, ele passa mais tempo no interior do que em BH. O apartamento que ele tem aí provavelmente é só um ponto de apoio. As palavras caíram sobre mim como pedras. Eu não era a namorada. Eu não era a noiva. Eu era a amante. A outra. A idiota que bancou um casamento inteiro enquanto ele sustentava uma família em outra cidade. Marjorie, você tá aí? Estou. Respirei fundo, lutando contra a náusea. Obrigada, Ricardo. Desliguei antes que ele pudesse dizer mais alguma coisa. Sentei no chão da sala, abraçando os joelhos, e deixei a realidade me esmagar. Todas aquelas noites que ele dizia estar cansado demais para dormir aqui. Todos os domingos que ele precisava resolver coisas e sumia até segunda. As festas de família que ele sempre arrumava uma desculpa para faltar. Ele tinha outra vida, uma vida real, e eu era apenas um passatempo conveniente. O celular vibrou. Uma mensagem de Júlia. Como você tá?
Posso ir aí? Olhei para a tela por um longo momento antes de responder. Descobre tudo sobre uma tal de Paula Fernandes Costa, São José dos Campos. Que? Marjorie, o que você descobriu? Ele é casado, Ju, tem esposa e 2 filhos. O telefone tocou instantaneamente. Aquele desgraçado. A voz de Júlia estava carregada de ódio. Aquele filho da puta mentiroso. Eu preciso de provas, Ju. Fotos, documentos, tudo. Quero cada pedaço de evidência da vida dupla desse canalha. Você vai fazer o quê? Olhei para o vestido de noiva ainda pendurado no guarda-roupa. Um símbolo da minha ingenuidade, da minha humilhação pública, de todas as risadas escondidas que eu sabia que estavam acontecendo por aí. Ainda não sei, mas ele não vai sair ileso disso. Nos dias seguintes, me tornei uma detetive. Júlia me ajudou a rastrear as redes sociais da tal Paula. O perfil dela era privado, mas conseguimos algumas fotos através de amigos em comum que nem sabiam da conexão. Vi imagens dela com as crianças, fotos de família em parques, aniversários, churrascos, uma vida inteira da qual eu não fazia parte. Descobri também que boa parte do dinheiro que eu tinha investido no nosso casamento, que piada, tinha sido transferido para contas que ele controlava. 50 mil reais que eu juntei ao longo de 2 anos, economizando cada centavo do meu salário de advogada. Dinheiro que ele provavelmente usou para sustentar a família real dele. Cada descoberta era uma nova facada, mas ao mesmo tempo, cada peça do quebra-cabeça que se encaixava alimentava algo dentro de mim. Não era mais só dor, era raiva, era indignação, era a recusa absoluta de ser apenas mais uma vítima calada. Passei 4 dias trancada em casa, reunindo provas, prints de conversas antigas que ganhavam novos significados, comprovantes de transferências bancárias, fotos, documentos, tudo meticulosamente organizado numa pasta no meu computador. Júlia aparecia todos os dias com comida e café, me forçando a comer, a dormir, a tomar banho. Mas ela entendia. Ela sabia que eu precisava fazer aquilo. O que você vai fazer com tudo isso? Ela perguntou na quinta noite, enquanto me observava adicionar mais um documento à pasta. Olhei para ela e, pela primeira vez em dias, senti um sorriso sombrio formar nos meus lábios. Lembra que a igreja ainda estava reservada para hoje? E que todos os convidados foram avisados que o casamento estava cancelado, mas a maioria ainda não sabe o motivo real? Júlia arregalou os olhos. Marjorie, você não vai. Vou sim. Fechei o laptop e me levantei. Vou tomar um banho, vestir aquele maldito vestido branco e vou até aquela igreja. Mas não para me casar. Então para quê? Peguei o pendrive onde tinha salvado tudo e segurei com força, para contar a verdade, para todos. Júlia ficou em silêncio por um momento, processando. Então, lentamente, um sorriso surgiu no rosto dela. Você vai precisar de ajuda para fechar o vestido? Pela primeira vez em uma semana, eu ri. Não era uma risada feliz. Era carregada de dor, raiva e um desejo ardente de justiça. Vou. O vestido branco parecia pesar toneladas. Fiquei parada na frente do espelho, observando meu reflexo. A mulher que me encarava de volta era diferente daquela que havia experimentado esse vestido meses atrás, com os olhos brilhando de expectativa. Agora, meus olhos estavam fundos, marcados por noites sem dormir, mas havia algo novo neles. Uma determinação fria, uma força que eu não sabia que possuía. Ana, você tem certeza disso? Júlia perguntou pela 10ª vez, ajustando o véu atrás de mim. Absoluta. Peguei a bolsa onde estava o pendrive com todas as provas e o projetor portátil que Júlia tinha conseguido emprestado. Meu coração batia acelerado, mas não era medo, era antecipação. Chegamos à igreja de São Francisco às 3 da tarde. Alguns convidados já estavam lá, confusos. Minha mãe quase desmaiou quando me viu descendo do carro vestida de noiva. Marjorie, o que você está fazendo? Confie em mim, mãe. Segurei as mãos dela. Só confie em mim. Entrei na igreja como uma aparição. O burburinho começou imediatamente. As pessoas se viravam, sussurravam, apontavam. Eu podia ouvir os fragmentos de conversas. Ela enlouqueceu! O que está acontecendo? Será que ele voltou? Caminhei até o altar com a cabeça erguida. Júlia já havia montado o projetor e conectado ao meu laptop. A tela branca estava estendida onde deveria estar o arranjo de flores. Respirei fundo e me virei para os presentes. Cerca de 80 pessoas tinham vindo,
movidas pela curiosidade ou pela preocupação genuína. Vi meu pai na primeira fila, com o rosto tenso, minha mãe ao lado dele, com as mãos no peito, amigos, colegas de trabalho, tios, primos e, no fundo, os pais de Mário, que tinham acabado de chegar. A boa tarde a todos. Minha voz ecoou pela igreja, surpreendentemente firme. Sei que estão confusos. Sei que a maioria de vocês veio aqui hoje sem entender exatamente o que está acontecendo. Agradeço por terem vindo. Fiz uma pausa, sentindo todas as dezenas de olhos fixos em mim. Há uma semana, recebi uma mensagem do Mário. Uma mensagem me dizendo que ele não podia se casar comigo, que tudo isso era um erro, e então ele desapareceu. Sem explicações, sem ter a coragem de olhar no meu rosto. Ouvi murmúrios pelo salão. A mãe de Mário levantou a mão, mas eu continuei antes que ela pudesse falar. Eu fiquei destroçada, humilhada, perdida. Mas então, em vez de apenas aceitar e seguir em frente, eu comecei a fazer perguntas, e as respostas que encontrei, minha voz falhou por um segundo. As respostas mudaram tudo. Acenei para a Júlia, que ligou o projetor. A primeira imagem surgiu na tela. A foto antiga de Mário com Paula e as duas crianças. Essa é Paula Fernandes Costa, esposa de Mário Henrique Costa, casados desde 2016. Esses são os filhos deles, Gabriel, de 7 anos, e Melissa, de 5. O silêncio que caiu sobre a igreja era ensurdecedor. Eu podia sentir o choque, a incredulidade, mas não parei. Clique. Próxima imagem. Certidão de casamento. Aqui está o documento oficial. Eles são legalmente casados. Nunca se divorciaram. Mário mantém residência em São José dos Campos, onde vive com sua família real. Clique. Comprovantes de transferências bancárias. Esses são os 50 mil reais que eu investi no nosso casamento. Dinheiro que foi transferido para contas que ele controlava. Dinheiro que, segundo minhas investigações, foi usado para pagar dívidas da empresa dele e sustentar a casa em São José. Minha voz estava ficando mais forte com cada revelação. Eu podia ver os rostos das pessoas mudando, da confusão para o horror, da incredulidade para a indignação. Clique. Fotos de redes sociais da Paula com legendas datadas. Enquanto Mário estava aqui em Belo Horizonte comigo, planejando nosso casamento, postando fotos românticas, ele estava lá com eles. Churrascos em família, aniversários das crianças, uma vida inteira paralela que eu nem sabia que existia. Clique. Prints de conversas dele com fornecedores, marcando reuniões em São José nos mesmos fins de semana que ele dizia estar ocupado demais para me ver. Eu não era a noiva. Eu era a amante. A idiota que financiou a fantasia dele enquanto ele tinha uma esposa e filhos em outra cidade. Lágrimas começaram a cair pelo meu rosto, mas minha voz não tremeu. Mário não fugiu porque teve dúvidas. Ele fugiu porque foi descoberto. Porque alguém, provavelmente a própria Paula, descobriu sobre mim. E em vez de ter a decência de me contar a verdade, ele simplesmente desapareceu, me deixando com a humilhação pública e as dívidas. Me virei para os pais dele, que estavam pálidos como papel. Vocês sabiam? A mãe de Mário começou a chorar, cobrindo o rosto com as mãos. O pai dele apenas balançou a cabeça, a vergonha estampada em cada linha do seu rosto. Responde. Minha voz ecoou pela igreja. Vocês sabiam? Nós achávamos que ele tinha se separado. A voz da mãe dele saiu entre soluços. Ele disse que estava divorciado, que tinha recomeçado a vida. Mentira, gritei. Ele nunca se divorciou. Ele me usou, me enganou, roubou meu dinheiro e meu tempo. O silêncio que se seguiu foi quebrado por um som inesperado. Palmas. Lentas, deliberadas. Me virei e vi minha amiga Camila em pé, aplaudindo. Depois, Júlia se juntou a ela. E então, um a um, mais pessoas começaram a aplaudir. Não era uma ovação de alegria. Era um aplauso de solidariedade, de apoio, de reconhecimento. Eu tinha transformado minha humilhação em poder. Desliguei o projetor e olhei para todos os presentes uma última vez. Vim aqui hoje não para me casar. Vim para que todos soubessem a verdade. Para que o nome de Mário Henrique Costa seja lembrado pelo que ele realmente é. Um mentiroso, um manipulador e um covarde. Comecei a caminhar em direção à saída, mas parei ao lado dos pais dele. Agora vocês sabem por que ele fugiu. E saí daquela igreja, ainda vestida de noiva,
com a cabeça erguida e o coração, pela primeira vez em dias, um pouco mais leve. O vídeo viralizou em menos de 24 horas. Alguém na igreja havia filmado tudo. Minha entrada de vestido branco, a apresentação das provas, a confrontação com os pais de Mário. E postou, primeiro em grupos de WhatsApp, depois no Twitter, no Instagram, no TikTok. Em questão de horas, noiva expõe traição no altar. Estava nos assuntos mais comentados de Belo Horizonte. Acordei no dia seguinte com 847 notificações, mensagens de apoio, pedidos de entrevista, mulheres me contando histórias parecidas, jornais locais querendo a minha versão. Até um canal de TV pediu uma entrevista exclusiva. Mas junto com o apoio, veio o ódio. Ela está fazendo isso só pela atenção. Que absurdo expor a família do homem desse jeito. E a esposa dele? E as crianças? Ela pensou nelas? Cada comentário maldoso era uma pequena facada. Mas eu já estava calejada. E, estranhamente, as críticas me fortaleciam mais do que me destruíam. Porque eu sabia a verdade. Eu sabia que tinha feito a coisa certa. Júlia passou a manhã inteira comigo, filtrando mensagens, bloqueando haters, salvando as mensagens de apoio. Olha essa aqui. Ela me mostrou o celular. É de uma mulher de São Paulo. Ela diz que passou pela mesma coisa há 5 anos e que nunca teve coragem de expor o ex. Ela está te chamando de heroína. Heroína. A palavra soava estranha. Eu não me sentia como heroína. Me sentia quebrada, remontada com cola e teimosa demais para desmoronar de novo. 3 dias depois da igreja, recebi uma ligação de um número desconhecido. Meu primeiro instinto foi não atender, mas algo me fez aceitar. Alô? Marjorie. Era uma voz feminina, hesitante. Meu nome é Paula. Meu sangue gelou. Paula. Repeti, sem saber o que mais dizer. Eu vi o vídeo, vi tudo. A voz dela estava embargada. Eu não sabia de você. Não da forma como aconteceu. Ele me disse que tinha uma amiga em Belo Horizonte. Mas, Deus, eu fui tão idiota quanto você. Senti uma mistura estranha de raiva e compaixão. Aquela mulher não era minha inimiga. Ela era outra vítima. Ele está aí com você? Perguntei. A voz saindo mais dura do que pretendia. Não. Ele voltou no dia que deveria ser o seu casamento, desesperado, dizendo que tinha cometido um erro, que precisava de mim. Mas eu já sabia, Marjorie. Uma amiga tinha visto fotos de vocês juntos meses atrás e me contou. Eu confrontei ele semanas antes do casamento. Ele jurou que ia terminar com você. Jurou. Eu ri. Um som amargo, sem humor. E você acreditou. Eu tenho 2 filhos pequenos. Eu queria acreditar. Ela suspirou. Mas depois que vi o vídeo, depois que vi o quanto ele te machucou, o quanto ele roubou de você, eu entrei com pedido de divórcio ontem. Fiquei em silêncio, processando. Obrigada por me ligar. Não. Obrigada por ter a coragem que eu não tive. Por expor ele. Ele destruiu nossas vidas. Mas pelo menos agora, todo mundo sabe quem ele realmente é. Desligamos poucos minutos depois. Eu não esperava sentir empatia pela Paula. Mas senti. Porque, no fim, nós duas éramos apenas mulheres que amaram o homem errado. Nos meses que se seguiram, muita coisa mudou. Mário perdeu o emprego. A empresa onde trabalhava não quis manter um funcionário envolvido em tamanha polêmica. Os pais dele cortaram relações com ele. Paula seguiu com o divórcio e, segundo me contaram, conseguiu pensão integral para as crianças. O apartamento de Mário em Belo Horizonte foi colocado à venda para pagar dívidas. Ele tentou me processar por difamação. Foi patético. Meu advogado, porque sim, precisei de um, apresentou todas as provas que eu tinha reunido. E o processo foi arquivado em 3 semanas. Verdade não é difamação. Quanto a mim, eu não fingi que estava bem da noite para o dia. Fiz terapia. Chorei muito. Tive noites em que questionei se tinha feito a coisa certa. Se expor ele daquela forma tinha valido a pena. Mas então, começaram a chegar as mensagens. Centenas delas. Milhares. Mulheres me contando suas histórias. Algumas haviam sido enganadas como eu. Outras estavam em relacionamentos e começaram a perceber sinais estranhos depois de ouvir minha história. Algumas apenas queriam agradecer por ter me posicionado. Foi então que tive uma ideia. 6 meses depois da igreja, lancei um projeto, um canal no YouTube e perfis nas redes sociais dedicados a ajudar mulheres a identificarem sinais de manipulação, gaslighting, traição emocional e relacionamentos abusivos.
Chamei de Verdade no Altar. Um nome que Júlia sugeriu e que me arrancou a primeira risada genuína em meses. O projeto explodiu. Em 3 meses, 50.000 seguidoras. Em 6 meses, 200.000. Mulheres compartilhando histórias, pedindo conselhos, encontrando forças umas nas outras. Comecei a dar palestras, primeiro em pequenos eventos, depois em universidades, empresas. Falava sobre minha história, sobre os sinais que ignorei, sobre a importância de confiar nos próprios instintos. Não era sobre vingança. Nunca foi. Era sobre transformação. 1 ano depois daquele dia na igreja, estava sentada num café em Belo Horizonte quando uma mulher jovem se aproximou timidamente. Marjorie, desculpa incomodar, mas você salvou meu casamento. Olhei para ela, confusa. Eu assisti seus vídeos. Reconheci os sinais no meu marido. Confrontei ele antes que as coisas ficassem piores. Fizemos terapia de casal. Hoje estamos mais fortes do que nunca. Obrigada. Ela me abraçou e foi embora, me deixando ali, com lágrimas nos olhos e um sorriso no rosto. Aquela era a resposta que eu precisava. Minha dor não tinha sido em vão. Olhei pela janela do café, observando as pessoas passando apressadas pela Avenida Afonso Pena. Belo Horizonte continuava viva, pulsante, indiferente aos dramas individuais. Mas eu não era mais a mesma mulher que tinha sido deixada por mensagem de texto. Eu era mais forte, mais consciente, mais inteira. Peguei meu celular e abri a última mensagem que Mário tinha me enviado. Aquela que começou tudo. Por muito tempo, não consegui apagá-la. Era como uma ferida que eu insistia em cutucar. Mas hoje, finalmente, me senti pronta. Pressionei o botão de deletar e observei as palavras desaparecerem. Desculpa, mas não posso me casar com você. Isso tudo é um erro. Estou indo embora. Por favor, respeite meu silêncio. E então digitei uma resposta que nunca enviaria, mas que precisava escrever para mim mesma. Obrigada por ter ido embora. Você me libertou de uma mentira e me mostrou quem eu realmente sou. Hoje, eu não sou mais a mulher que você destruiu. Sou a mulher que se reconstruiu. E essa versão de mim é infinitamente mais forte. Deletei o rascunho, paguei meu café e saí para a rua, onde o sol de Belo Horizonte brilhava forte sobre mim. O que deveria ter sido o fim da minha história de amor se tornou o começo da minha história de liberdade. E pela primeira vez em muito tempo, eu estava em paz. Fim. Obrigada por assistir até o final. Você gostou da história? Deixe um comentário. Quero saber o que você achou. Não se esqueça de deixar seu like e se inscrever agora para receber mais relatos emocionantes que você não vai querer perder. Ative o sino para ser notificado sempre que um novo vídeo for lançado. Vejo você na próxima história. Muito obrigada.